Bom, pessoal, agora que nós já entendemos essa parte inicial de definição, imagine que você vai lá para a obra e chega lá o pedreiro Pig. Esse aqui é o pedreiro Pig. Pedreiro Pig. Ele é aquele pedreiro que faz uma coisa no canto e porque deu certo quer fazer em todo lugar do mesmo jeito. Aí ele chega lá pra você e fala assim: doutor, e a fossa como é? Se eu fizer do jeito que eu fiz lá em Dona Maria, dá certo? E aí, o que é que você vai responder? A fossa, ela é feita igual em todos os lugares? Como é que você vai responder a esse pedreiro? Nós vamos aprender agora. Você vai responder que não, que é preciso fazer o dimensionamento para cada caso. Por quê? Você tem que fazer o dimensionamento do volume, da geometria e da localização. Por quê? Porque o dimensionamento vai depender de várias coisas. Vai depender do tipo de solo, do espaço que você tem, qual o tamanho que você tem disponível para esse tanque, se ele precisa ser mais comprido, se ele precisa ser mais profundo. Para que você atenda o volume mínimo, a geometria mínima, a norma também estabelece uma geometria mínima, a localização, existem diversas regras para a localização da fossa sumidouro, tem que ter distância de 1,5 m do lençol freático, 1,5 m da edificação, vários pequenos detalhes que você tem que verificar na hora de fazer o dimensionamento do seu sistema de tanque séptico. Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Uma das coisas vai ser que o pessoal da casa provavelmente vai viver chamando o limpa-fossa para limpar e o seu cliente vai estar lá pesquisando por que minha fossa. Aí quando você digita isso no Google já aparece. Porque minha fossa enche rápido, enche de água, enche muito rápido. Porque é comum que as pessoas não façam um dimensionamento e o que acontece vai ser isso. Vai ser a fossa encher muito rápido, vai se aparecer diversos problemas. Então, a gente como profissional capacitado tem que fazer o dimensionamento correto desse sistema de tratamento de esgoto. E como é que a gente vai fazer esse dimensionamento? A norma, ela vai trazer uma formulazinha para a gente calcular o volume útil do tanque séptico. E ele vai ser essa fórmula aqui, 1000 mais N vezes CT mais KLF. Ah, professor, não entendi nada. Calma, a gente vai ver cada item dessa equação. O N vai ser o primeiro item que a gente vai ver. Ele vai ser o número de pessoas que vão estar usando essa edificação. Quando você não souber esse número de pessoas, você vai fazer uma estimativa. Essa tabela aqui, a fonte é Macinte de 1996. Existem várias referências na literatura que você pode pegar. Por exemplo, um prédio de apartamentos. Você não sabe exatamente quantas pessoas vão morar lá. Aí você vai fazer uma estimativa de 2 pessoas por dormitório. E a utilização delas vai ser de 200 a 50 litros de pessoas por dia. Você vai ter que estimar, vai ter conhecimento desse número de pessoas que vai utilizar a edificação, ou você vai fazer a estimativa. Por exemplo, vou pegar uma loja aqui. Você vai considerar uma pessoa para cada 2 metros quadrados de área. Você vai pegar essas estimativas e vai utilizar para você saber o número de pessoas que vão utilizar a edificação, para você colocar nessa equação para saber o volume. Tá, a gente conhece o C, a gente já conhece o N. Vai ser o número de pessoas que vão utilizar a edificação. E esse C vai ser o quê? O C, ele vai ser a contribuição de esgoto. Essa tabela, ela tem na norma, na 72 NBR 7229, que ela vai dar a contribuição de esgoto por pessoa. Aí você vai avaliar o tipo de edificação. É uma edificação de ocupantes permanentes, que seriam residência, hotel, alojamento. E se for residência, é padrão alto, médio ou baixo? Digamos que seja padrão médio.
a gente vai ter um valor de 130 de contribuição de esgoto por pessoa. E a gente já sabe o número de pessoas, né, que a gente já estimou anteriormente. E também tem uma parte que é destinada para ocupantes temporários, onde vai entrar fábrica, escritórios, edifícios públicos, escolas, bares, restaurantes, cinemas e sanitários públicos, onde as pessoas não moram lá, as pessoas estão de passagem, então são ocupantes temporários. Pronto, a gente já entendeu que o N é o número de pessoas e que o C vai ser contribuição de esgoto. Certo. Agora, esse T aí, o que é esse T? Ele vai ser o período de detenção dos despejos, o tempo que o efluente vai ficar dentro do tanque. E para você saber esse T, o T que a gente está procurando é aqui, ele é em dias. A gente vai precisar saber da contribuição diária. Quanto é a contribuição diária? Ela vai ser o número de pessoas vezes a contribuição que a gente encontrou na tabela anterior. Se essa contribuição diária for até 1.500, a gente vai ter o tempo de detenção de 1. Se for entre 1.500 e 3.000, e vai assim diminuindo essa taxa de detenção. Agora a gente vai para o K. O que é esse K? O K é a taxa de acumulação total de lodo. Taxa de acumulação total de lodo. E o que é que vai depender esse K? Esse K ele vai depender do intervalo entre as limpezas, que a gente vai escolher se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e também da temperatura do ambiente. No nosso caso aqui no Nordeste, sempre vai ser maior do que 20 graus. Não tem nenhuma possibilidade de ser entre 10 e 20. Aqui a gente sempre está com a temperatura maior do que 20 graus Celsius. E por fim, a gente vai ter esse LF, que ele vai ser a contribuição de lodo fresco. Lodo fresco, que a gente também vai encontrar na tabela 1, que é a primeira que eu mostrei. Então, a gente vai ter esse lodo fresco. Vai ser uma taxa de quanto tempo esse lodo vai ficar fresco. É uma taxa que foi estudada e colocada nessa fórmula para calcular o volume do tanque séptico. A gente vai ter esse lodo fresco da mesma forma, de acordo com o tipo de ocupante, pode ser permanente ou temporário, pode ser de residência, hotel, alojamento, e vamos fazer a mesma seleção. Se for uma residência de padrão médio, a gente vai ter uma contribuição de esgoto de 130 e uma taxa de lodo fresco de 1. Sobre a geometria do tanque séptico, ele tem que ter um diâmetro mínimo de 1,1 metro e se ele for retangular, ele tem que ter uma largura mínima de 80 centímetros. E isso se encontra na NBR 7229. E também tem que ter uma proporção de 2:1 até de 4:1. 4:1, entre a largura e o comprimento. E a norma também traz essa tabelinha, que é a profundidade útil mínima e máxima por faixa de volume útil. A gente vai calcular o volume e vai ver se ele se encaixa em até 6 metros cúbicos, ou de 6 a 10, ou mais que 10. E a gente vai encontrar uma profundidade útil mínima. Se tiver até 6, tem que ser no mínimo 1,20 m de profundidade e no máximo 2,20 m. Isso vai ajudar com que a gente defina as dimensões do tanque séptico, porque naquele cálculo lá a gente vai encontrar um volume. Depois que encontrar o volume, a gente vai escolher as dimensões desse tanque. E vai escolher baseado nessas recomendações da norma. A norma também traz algumas pequenas recomendações, como o tanque ele tem que ter um T, onde entra aqui, o efluente desce, mas também tem essa parte de cima aqui, onde pode haver uma inspeção, talvez tenha uma tampa aqui, que a gente consegue fazer uma inspeção dessa tubulação. E essa distância mínima aqui, desse T, é de 5 centímetros,
E essa distância B do T para a tampa é de 5 centímetros também. E esse C aqui é 1/3 da altura. É 1/3 do Hzinho. Agora o sumidouro. Como eu falei anteriormente, a gente vai encontrar uma área útil. A gente vai calcular essa área útil, que ela vai ser o volume de contribuição de esgoto dividido pela taxa de aplicação diária. Ah, professor, o que vai ser essa taxa de aplicação diária? Essa taxa, ela depende do tipo de solo e a gente vai realizar um ensaio para descobrir qual é essa taxa de aplicação diária. Para cada solo muda. E no mesmo lugar a gente pode ter diferentes tipos de solo. Então esse ensaio tem que ser feito sempre que você for fazer uma edificação, você tem que fazer um ensaio para que você descubra a taxa e depois que você tem essa taxa, assim você consiga fazer o dimensionamento do sumidouro. Quanto à geometria, a norma vai dizer que o diâmetro do sumidouro tem que ser no mínimo de 30 centímetros. Ah, professor, e como é que é feito o ensaio para descobrir essa taxa de aplicação do solo? Primeira coisa que a gente tem que saber em que nível que está o lençol freático. Vai ter um lençol freático, deixa eu mudar a cor aqui, botar azul. Vai ter um lençol freático aqui embaixo, aqui vai ter água. E a gente tem que saber qual é essa profundidade. É muito importante essa informação. Bom, gente, e qual é o objetivo desse ensaio? Deixa eu colocar a caneta aqui. Ele tem o intuito de saber a capacidade de absorção do solo, certo? O que a gente tem que pensar? O solo, ele muitas vezes, ele difere muito de uma profundidade para outra. Por exemplo, eu posso ter aqui 3 camadas diferentes de solo. Aqui um tipo de solo, aqui outro. Então, eu vou ter que fazer esse ensaio para cada profundidade dessa, para que eu consiga um valor mais preciso da capacidade de absorção do solo. Porque na primeira parte eu posso ter um solo mais arenoso, na segunda parte talvez eu tenha um solo mais argiloso, e isso vai mudar bastante a capacidade do solo de absorver a água. Outra coisa é que a gente deve fazer pelo menos em 3 pontos diferentes, para que a gente consiga perceber, porque também o solo ele muda de um ponto para outro, ele já pode ter uma mudança do tipo de solo. O solo ele é bem imprevisível, ele pode ter um solo aqui, ser um solo arenoso, argiloso, e pode mudar facilmente. Você dá 2 passos para frente, já pode ser outro tipo de solo. Então é importante que a gente faça pelo menos em 3 pontos para saber realmente qual a capacidade de absorção desse solo. Outra coisa é sobre a profundidade da vala que a gente vai fazer. Essa profundidade, vamos chamar de H, ela tem que ser aproximadamente a profundidade que vai ser do sumidouro, o H do sumidouro. Ah, professor, e como é que eu vou saber isso? Você vai ter uma ideia disso tendo conhecimento do nível do lençol freático e das profundidades mínimas que são estabelecidas na norma. Você vai ter uma noção mais ou menos de qual vai ser a profundidade do sumidouro. Aí você vai estabelecer uma profundidade e quando você calcular o volume, você define as demais dimensões desse sumidouro. Então eu vou apagar essa tinta aqui e a gente vai ver como é que acontece esse ensaio. Bom, pessoal, e como é que vai ser feito esse ensaio? Você vai pegar um trado. Com esse trado, você vai abrir uma cava até o nível que você deseja saber qual é a capacidade de infiltração do solo. No fundo dessa cava, você vai colocar a brita. A norma que recomenda que seja pelo menos 5 centímetros de brita.
e você vai colocar água. Antes do ensaio propriamente dito, tem uma etapa de saturação. Ah, professor, o que é esse negócio de saturação? É quando os vazios do solo eles estão repletos por água, ou seja, o solo está molhado, está encharcado. Então, vai ter essa fase inicial, que a gente vai saturar o solo. A gente vai colocar água 30 centímetros acima do fundo e vai manter esse nível por 4 horas. Se o solo for argiloso, que o solo argiloso ele demora mais a absorver a água, vai ser por 12 horas que você vai manter esse nível da água. Quando a água inicial infiltrar em 10 minutos, você já pode iniciar o ensaio. E como é que vai ser esse ensaio propriamente dito? Você vai manter a água 15 centímetros acima da brita e você vai fazer uma leitura a cada 30 minutos. Você vai medir a redução de nível. Você vai marcar o tanto que a água reduziu em 30 minutos. Passou os 30 minutos, você fez a medida, aí você vai colocar água de novo. Aí tá lá o nível da água. Aí você vai fazer uma medida novamente após 30 minutos para saber a redução do nível da água. E você vai seguir fazendo isso até que você consiga ter 2 medidas consecutivas que elas sejam diferentes menos do que 15 centímetros. E a taxa de percolação, ela vai ser o tempo em minutos sobre o desnível em metros. Por exemplo, foi 30 minutos que você demorou de uma leitura para outra, vai ser 30 minutos dividido pelo desnível que você conseguiu marcar. Aí tem uma tabela de conversão dessa taxa de percolação, da taxa de percolação para a taxa de aplicação. Nessa parte, a gente vai ter a taxa de percolação, que vai ser minutos por metros até 200. E aqui a gente tem a continuação da coluna, que a gente vai ter de 400 a 2.400. Aí a gente vai ter a conversão dessa taxa de percolação para a taxa de aplicação, que a gente quer descobrir para conseguir fazer o cálculo do volume do sumidouro. Bom, pessoal, mais uma vez você vai chegar lá na obra e o pedreiro vai olhar para você, pedreiro Pig, vai olhar para você e vai falar assim: e aí, meu patrão, agora eu já sei o tamanho, mas onde é que eu boto a fossa? Em qualquer canto, é? Aí você vai dizer que claro que não, que também tem as recomendações para a localização que você vai colocar o sistema de tanque séptico. Primeiro, tem que estar 1,5 metro de distância de qualquer tipo de edificação. Aí você coloca o tanque séptico. E tem que estar 1,5 metro de distância do sumidouro. E também tem que estar 1,5 metro de distância dos limites de terreno, de muro, dentre outras coisas. Também a gente tem que observar que o sistema de tanque séptico ele tem que estar a 1,5 metro de distância do ramal de distribuição de água. Você tem que estar a 1,5 metro de distância para colocar o tanque séptico, e do tanque séptico para o sumidouro, mais uma vez, 1,5 metro de distância e 1,5 metro de distância do limite do terreno. Outra situação: o nível freático. Qual a distância que tem que estar do nível freático? A gente tem que estar 1,5 metro de distância do fundo do tanque e do fundo do sumidouro para o nível freático. Se o solo for arenoso, esse espaçamento é maior. Ah, professora, por que o espaçamento é maior? Porque a absorção de água no solo arenoso é muito maior. Os poros entre as partículas de areia são bem maiores do que das partículas de argila. No solo argiloso, a permeabilidade dele é muito baixa. A água demora muito a passar pelo solo argiloso. Já o solo arenoso passa muito rápido. Você joga água numa areia, ela passa direto, praticamente. Então, esse espaçamento tem que ser bem maior quando o tipo de solo é arenoso. Quando você realiza o ensaio para você saber a taxa de percolação, você faz uma análise tátil visual e você vê qual é o tipo de solo que tem naquele lugar. Outra coisa também: ah, professora, tem uma árvore lá em casa, o que é que eu faço?
O sistema de tanque séptico, ele tem que estar pelo menos a 3 metros de distância de uma árvore. Por quê? Porque as raízes da árvore, elas vão absorver água do solo, né? E o solo pode ser contaminado com a água, com os efluentes que saem do sumidouro. Então, tem que manter uma distância mínima. Outra situação, quando eu tenho um poço, eu tenho que manter uma distância de 15 metros desse poço, poço hídrico, poço que retira água. Eu tenho que manter a distância de 15 metros desse poço, o sistema de tanque séptico. Pronto, agora a gente já sabe onde não pode colocar e onde se deve colocar o sistema de tanque séptico. Aí o pedreiro Pig vai lá e vai olhar para você. Eu entendi, mas é bom fazer um exemplo para garantir, né, não? Então, a gente vai fazer um exemplo de dimensionamento para vocês entenderem melhor como é. Eu vou encerrar esse vídeo nesse momento e no próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo. Até a próxima!